Começando mais um programa Inteligência Empresarial, Valdeci Santana com você. Nosso programa tem como objetivo ajudar você que tem um sonho, que tem um desejo e que muitas vezes está com esse seu projeto engavetado, trazer ele para a realidade. Para isso nós convidamos alguns amigos, pessoas que no passado estavam incomodadas e queriam realizar algum sonho e tirar isso da gaveta. E hoje eu estou trazendo para você conhecer um amigo que com toda certeza pode realizar teus sonhos de conhecer qualquer lugar do mundo. Imagine aquele local que você gosta, que você tem vontade de conhecer. Então hoje você vai conhecer ele, Rick Anderson, do Clube Turismo. Tudo bem, Rick? Boa tarde, seu Valdeci. Como está o senhor? Eu estou bem, bom tê-lo aqui conosco. Nós ficamos muito felizes de você aceitar nosso convite. O nosso programa, até para você entender, Rick, tem muitas pessoas, muitos amigos que estão nos assistindo, que eles têm projetos, têm sonhos, e muitas vezes nós vemos pessoas de sucesso, e aí fica aquela curiosidade, né? O que ele fez para chegar onde ele está? E a primeira pergunta ela é para todos, é a mesma que eu faço, porque conta essa história, né? Não sabemos se é verdade, que Isaac Newton estava ali sentado e caiu uma maçã na cabeça dele. Possivelmente não caiu na cabeça, ele viu essa maçã cair e tirou, mas a ilusão que caiu na cabeça dele, ele teve insight, né? E ali começou então a criar toda a teoria das leis. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que você não criou nenhuma lei, mas você criou uma empresa, você tem uma empresa muito forte, você tem sua equipe. Quando foi que a maçã caiu na tua cabeça, que você decidiu que não seria mais empregado e você seria um empreendedor? Na realidade, a ideia inicial não foi nem que eu fosse o empreendedor, mas que fosse a minha esposa, né? Porque ela trabalhava numa empresa em que ela começou a passar por algumas dificuldades depois que ela engravidou. Então, tem bastante pessoal, mas ela começou a passar por algumas perseguições, começava a chorar bastante quando chegava em casa. E foi quando a gente pegou e falou, olha, a gente vai precisar abrir um negócio para você. Então eu sempre via ela como uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que se entregava pela empresa, que sempre batia suas metas. E eu olhava para ela e falava, poxa, uma funcionária dessa e a empresa faz o que faz eu comecei a pensar, né? Poxa, por que que ela não trabalha para ela? Se ela trabalhar para ela, ela vai decolar, ela vai chegar no horizonte infinito, né? Então, na verdade, a ideia inicial foi para ela. Foi para ela, porque eu tinha um emprego que era estável, né? Então, um emprego que muita gente às vezes sonha em ter, e só que ela estava sofrendo muito. Sim. Então, por conta desse sofrimento, a gente procurou algo para ela fazer. Então, quando a Giovana nasceu, a gente viu a necessidade real de se fazer isso aí. Então, a gente começou a fazer um projeto, e aí esse projeto durou um ano em média, e quando ela engravidou do Rian, ela falou assim, eu não vou ter coragem de contar para minha chefe que eu tô grávida de novo. Então foi quando a gente pegou, aí foi onde a maçã precisou ser comida, né? Ela tinha caído Então já na cabeça. ela tinha caído, aí ela precisou ser comida e a gente foi rapidamente atrás de alguma coisa, a gente já tinha uma reserva e aí a gente correu atrás de uma franquia e a partir daí iniciou a nossa história. Você fazia o quê? Você falou que você tinha um emprego que era um emprego que muitos gostariam de ter. Era bancário, né? Em muito pouco tempo no banco, por conta até da minha forma de trabalhar. A cada 6 meses eu era promovido, a cada 3 meses eu tinha um mérito. Então eu tive um crescimento muito rápido dentro do banco. Então eu saí de estagiário a gerente em menos de 2 anos, né? E um tipo de carreira que, por exemplo, uma pessoa como analista júnior às vezes demora 10, 15 anos para poder sair daquela posição. Então acabei tendo um crescimento muito grande e eu estava muito empolgado. Então não era muito para mim aquela questão de ir para o empreendedorismo, porque para mim o banco era a minha empresa, né? Sim, você estava num cargo já estável, financeiramente Exatamente. pagava suas contas e sobrava? Pagava minhas contas, sobrava, a gente sempre foi muito disciplinado nessa questão de guardar dinheiro. Tem um conceito comigo que é primeiro você ganha, depois você guarda, depois você paga as contas e aí depois você investe em alguma coisa. Não, legal, muito Então, bom. Fala de novo, isso é legal pro pessoal. então a gente ganha, poupa, paga as contas e investe. Então a gente só vai investir depois que
tiver isso aí, só vai pagar as contas depois de poupar. Depois de poupar. Então, a gente tinha um valor já guardado e aí as coisas começaram a acontecer. Nossa, que bacana. Eu sei que de algo que nossos amigos estão nos assistindo e eu quero dividir isso que eles não sabem, é que antes de você ir para o banco, você estava numa outra empresa e você fez uma pergunta que te levou a tomar a decisão de sair desse outro emprego. Sim. E eu acho que isso é muito relevante até para os nossos amigos. Na realidade, eu tinha um objetivo de vida, tinha um objetivo de carreira. Então, eu precisava seguir o modelo de alguém. E normalmente, quando você está numa empresa, você vai seguir o modelo do seu gestor. Você vai falar, ó, quero ser igual ao meu gestor para ganhar igual a ele. Mas aí, quando eu fui perguntar para o meu gestor quanto ele ganhava e ele me falou o salário, eu falei, putz, não é aqui que eu quero desenvolver a minha carreira. Então, foi aí quando a gente tentou ir para lugares que realmente atendessem a minha necessidade e os meus sonhos de vida, minha perspectiva de vida. Isso é interessante, sabe por quê, Rick? Muitas vezes nós estamos no emprego, porque o nosso programa Inteligência Empresarial é para as pessoas que têm uma empresa, mas nós temos muitos amigos que estão nos assistindo, que estão no emprego, eles não querem sair de lá, e isso não é nenhum problema. Sim. Só que você observou algo que é importante. Você que está trabalhando, onde você está, até onde você quer chegar? Você consegue imaginar o seu teto? Porque nós temos, quando somos empregados, nós temos um teto. Exatamente. E você olhou o teto e você falou, é muito baixinho esse teto. É isso aí. Então, para te incomodar, você que está nos assistindo, você está olhando para o teto máximo onde você pode chegar? Se por acaso esse teto é muito pequeno para você, tome uma atitude. Não se preocupe. Se você tem talentos, você realmente tem potencial, não tenha medo de se arriscar, né, Rick? É isso aí. Exatamente dessa forma. E aí você foi para o banco, estava tudo bem no banco. A ideia era abrir então uma empresa para a esposa. É isso aí, para E por que poder... mudou? O que aconteceu que você falou, não, eu vou junto? Minha esposa teve um problema de saúde, ela teve um câncer, né? E na época a gente estava já com 2 empresas e ela disse, olha, não consigo mais, né? Então, quando ela disse não consigo mais, eu vi o sofrimento que ela estava tendo para administrar as empresas. Eu administrava também, mas de uma forma mais distante, né? E aí foi quando a gente iniciou as conversas com o banco para tentar. Eu tinha algumas cláusulas, algumas multas que necessitavam ser pagas no caso de eu pedir demissão, né? Então, eu conversei com o meu diretor na época para conseguir sair do banco para poder atender essa necessidade da minha esposa. Meu casamento estava indo pro saco, né? Então, ela chegou, olhou e falou para mim, Rick, ou a gente vai, nesse momento, ou você sai do banco agora, ou a gente vai terminar, ou as empresas vão fechar. E as empresas já tinham se tornado um sonho, né? A gente já estava há pelo menos 4 anos no mercado, na época 4 ou 5 anos no mercado, e a gente já tinha montado o nosso sonho, a empresa já estava rendendo o que a gente esperava em termos de salário, de faturamento. Então foi o momento que eu falei, poxa, dá para eu deixar o banco, para poder socorrer a empresa já estava madura. Exatamente, já estava madura, eu já não precisava tanto do que eu ganhava no banco. Lógico que dinheiro a gente não joga fora, mas a necessidade de manter a minha família, de estar mais próximo dos meus filhos, eu não conseguia ver os meus filhos. Então hoje eu tenho uma outra vida, eu convivo com eles praticamente o dia inteiro, né? Nossa, então virou um outro sonho, que foi o sonho de poder cuidar dos meus filhos, de poder criar a minha família de uma forma mais sólida. Tá, peraí, deixa eu entender. Você virou empresário e sobrou tempo? Não sobrou tempo. Mas você conseguiu ficar perto dos filhos? Mas eu consegui ficar perto dos meus filhos. Por quê? Porque a Giovana, ela é muito sapeca, assim, muito esperta no que, quando o negócio é enquadrar uma pessoa, né? Então ela estudava integral numa escola e quando eu saí do banco, ela pegou e falou assim, papai, já que você saiu, eu vou sair do integral, né? Já foi negociando. E aí ela começou uma negociação. E aí eu peguei e falei para ela, olha, daqui a 6 meses, quando a gente estabilizar na empresa, eu te tiro do integral. Deu 6 meses, ela falou, papai, 6 meses.
Já Nossa. posso sair do integral, né? Isso com quantos anos? Isso com 4 anos de idade. 4 anos de idade. Ela já enquadrou assim totalmente. É, E aí de foi, onde será que vem isso, hein, Henrique? não sei, né? E aí eu peguei, tirei ela do integral e a gente começou a fazer uma escala, eu e a minha esposa, e a Cris. Então ela ficava com a Giovana um dia, junto com o Rian, e eu ficava o outro dia. Então a gente começou a fazer isso, até que as coisas cresceram mais do que a gente esperava, e hoje eles trabalham com a gente praticamente, Nossa, né? que legal. Assim, você falou, não te sobrou tempo, mas você conseguiu a qualidade de estar com eles. Exatamente. Como funcionário, você não tinha essa Não condição. tinha essa Então, condição, não poderia levar eles para a empresa, por exemplo. não ia dar muito certo. Mas só para entender o peso dessa decisão, o que cargo você ocupava no banco e quantas pessoas você administrava? Estava assim sobre a sua gestão? Eu cheguei a administrar uma média de 80 pessoas no 80 banco, pessoas. né? Diretamente, por volta sempre de 8 a 10 pessoas. De 8 a 10 Então, pessoas. mas aí a equipe como um todo já era bem extensa, mas diretamente era a nossa capacidade máxima de administração. Tá. E você estava numa posição já que já podia pensar numa aposentadoria tranquila. Poderia pensar numa aposentadoria tranquila. Tranquila. Não pela idade, né? Mas pela posição em si, a gente conseguia ter um nível de vida tranquilo. Não éramos ricos, né? Não é que estava com tudo às mil maravilhas, né? Mas a gente conseguia, dentro do nosso padrão de vida, viver bem. Vê bem. Essa empresa que você tem que tomar essa decisão, essa empresa que a sua esposa estava administrando, já era do ramo de turismo. Não, era do ramo de inglês, era uma escola de inglês, né? Que fazia intercâmbios também, então ela acabava tendo esse contato, né? Ela fazia bastante viagem de intercâmbio, levava os alunos, né? O turismo já E permeava. permeava o turismo, então ela já tinha ali uma experiência com o turismo, porque ela que negociava tudo, ela que vendia para os alunos, então meio que tinha uma perninha. Tanto é que quando a gente abriu a empresa, a especialidade que era o intercâmbio foi o primeiro produto que a gente implantou. E como né? aconteceu isso? Porque você tomou algumas decisões. Uhum. Isso que é importante nós estarmos passando para os nossos amigos. Uhum. A primeira decisão, lógico, você foi colocado numa situação difícil, Sim, que você quase não teve que decidir, né? sim. Você tinha que realmente salvar ali, ajudar a esposa. Mas aí você tem que tomar outra decisão. Vocês mudaram de ramo de atividade. Exatamente, totalmente. No caso dela, ela ficou um pouco no ramo, no meu caso eu mudei completamente. Mas como no banco eu já exercia um cargo de gestão, então eu trouxe toda essa bagagem que eu tinha no banco para implantar as ideias que eu tinha lá. Eu era de produtos, parte de planejamento, então acabei trazendo o mesmo modelo para a empresa. Tanto que nos primeiros 6 meses que eu estava 100% na empresa, a gente aumentou por volta, pelo menos na unidade de Taboão da Serra, aí a gente teve um aumento de mais de 500%, Nossa, né, que na bacana. parte de vendas. Utilizando todas essas estratégias, essa Exatamente. expertise que você tinha, que você aprendeu como um gestor no banco, você trouxe para a sua empresa. Exatamente. E como você foi parar no turismo? A gente estava pesquisando qualquer franquia. Então a gente falava, como a gente não tem nenhuma experiência como empreendedor, né, então a gente estava buscando franquias no mercado. Então eu pesquisei franquia de lava rápido a seco, restaurante japonês e Você estava qualquer coisa. tudo. Queria qualquer coisa que tivesse dentro do meu orçamento, dentro do que a gente tinha de economias e que pelo menos sobrasse um pouquinho, né? Então a gente começou a conversar com muitos franqueados e caiu naquela mesma situação. Quanto que a gente vai ganhar, né? Então olhei lava rápido a seco, falei não dá, né? Aí fui para o restaurante japonês, só que a gente ia abrir um carrinho, tudo. Perguntamos para o pessoal que tinha carrinho, também não dá. Legal. Essa ideia de saber onde nós queremos chegar, ela é essencial, Exatamente. né? É isso aí. Você tem que E saber aí, onde você quer chegar. quando a gente foi para ver turismo, na verdade eu vi a empresa, mas eu não cheguei aí a fundo, né? E aí, normalmente no domingo pela manhã nós vamos para a igreja. Só que em um domingo específico eu assisti o Pequenas Empresas Grandes Negócios. Foi a primeira vez e a última vez que eu assisti Pequenas Empresas Grandes Negócios, porque eu não tinha esse costume. Você nem estava em casa nesse horário, né? Normalmente eu não estava em casa e aí nesse dia a gente se atrasou, não lembro o que aconteceu,
coloquei na TV e estava falando da Clube Turismo. Ah, E aí eu falei, caramba, eu vi essa empresa ontem à noite quando eu estava pesquisando as franquias. Vamos olhar um pouquinho mais. E aí comecei a ver diferenciais, comecei a comparar com concorrentes para ver qual era a diferença de uma empresa e da outra. Então comecei a ir mais a fundo, fui conversar com franqueados e aí fazer as perguntas que eu queria saber, né? Onde que eu consigo chegar com esse negócio aqui? Quem é a melhor franquia da unidade? Ah, é uma que tem lá em João Pessoa. Então vamos lá conversar com eles. Quanto que nossa, você falou? foi em João Foi em João Pessoa. Pessoa. Só para os nossos amigos saberem, você mora aqui na Grande São Paulo, Exatamente. está na cidade Tô na cidade de Taboão da Serra, né? Taboão da Serra. E E aí você foi para João Pessoa para Fui para conhecer. João Pessoa para conhecer o melhor franqueado da rede. Legal. Né? Nós vamos dar uma pausa, tá? E assim, Maravilha. ir para a igreja é bom, mas foi bom naquele dia você não ter ido, Aquele né? dia foi bom não ter ido. Nós voltamos daqui a pouquinho, vamos dar um break e nós vamos conhecer um pouquinho mais da história aí do Rick. Eu estudo no Colégio Adventista, pois esta é a minha base. A minha educação está aqui, neste lugar, onde cada detalhe é pensado com muito carinho, seriedade e profissionalismo. Aqui a gente aprende mais sobre Deus, respeito, compromisso, responsabilidade, igualdade e dedicação. Faça já a sua matrícula no Colégio Adventista. A farmácia Prazeres Mais Popular é destaque em conforto e atendimento. Reafirmada pela preferência da maioria, com maiores benefícios em tudo: medicamentos, cosméticos e perfumaria. Economia é na farmácia Prazeres Mais Popular. O atendimento que você merece ter. Voltamos com o nosso amigo Rick do Clube Turismo. Nosso último bloco, você estava falando como você então tomou essa decisão. Você foi lá para João Pessoa, Isso aí. conheceu a unidade, fez as perguntas principais, se encantou. Gostei bastante, porque a gente tinha um plano. Bom, a gente que sabia qual era a receita que a gente precisava para poder ficar tranquilo, né, no que se relacionava ao trabalho da Cris. Então, nisso aí a gente ficou satisfeito. Ah, E aí decidiu abrir a franquia. aí decidiu abrir a franquia. Você começou em que local a sua primeira Começamos franquia? no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Então, foi a primeira unidade que nós abrimos, né? E aí a gente iniciou principalmente com os clientes do banco, né? Então, a gente pegou como eu tinha uma credibilidade muito grande dentro do banco, mesmo sendo uma empresa nova, que geralmente quando você tem uma empresa nova, o pessoal não confia muito, né? Sim. Mas aí dentro do banco, por conta da credibilidade que a gente tinha, a gente acabou pegando muita experiência no que se diz respeito à questão de ter os clientes, né? Para a família, a gente foi vender só depois de 2 anos de empresa, que ninguém confiava ainda. Mas a gente começou a ter esses clientes no banco, comecei a visitar algumas outras empresas que eram parceiras também. E aí a gente acabou conquistando também o público do Campo Limpo, que é um público sensacional. Ó, Rick, assim, a sua história, lógico, ela enriquece, isso é muito positivo, mas o nosso objetivo é extrair lições, Uhum. tá, da sua experiência, se você nos permite, Sim, tá claro, bom? claro. Você que está nos assistindo, se você tem interesse por franquia, observa o que o Rick fez. Ele foi conhecer as unidades. Você fez um investimento, né? Você Sim. saiu de São Paulo, pegou um aviãozinho, foi lá para João Pessoa, que já é um investimento, poderia não ter gostado. Sim, Ia fazer parte do processo da aprendizagem. exatamente. Então, para você que tem interesse, faz esse trabalho de campo, ele é essencial. É essencial fazer esse trabalho de campo para conhecer, né? Para ter certeza.
E agora uma outra lição que eu achei muito legal. Você pegou a sua expertise, pegou seus contatos. Isso aí. E eu costumo dizer, algumas pessoas nos procuram na Max RH, nossa empresa, para buscar consultoria. Uma das coisas que eu digo, qual é o seu network? Qual é a sua lagoa? Porque nós temos que ter nossa lagoa onde a gente vai pescar os primeiros peixes, Sim, né? Às vezes a gente quer ir direto pro rio, né, Rick? Exatamente. Não sabe nem pôr Tem que pescar na a lagoa isca. primeiro. Então, qual a sua lagoa? Você tinha uma lagoa que era o banco. É isso aí. E ali começou, até porque você já, assim que você abriu a porta no primeiro dia, você já começou com saldo negativo, né? Exatamente. Então você precisava gerar renda. Porque como a empresa era nova, então era difícil para, por exemplo, algum cliente pegar e já entrar. Então a gente já foi anunciando. Cheguei na empresa, ó, a partir de amanhã eu consigo vender viagem. Já sabia quem que ia sair de férias, né? Ah, que legal, nossa, muito bacana. Então, opa, você vai sair de férias, compra comigo lá, dá um voto de confiança lá. E aí a gente começou a pegar experiência, porque o que é legal é que no banco tem vários perfis de pessoas. Então a gente acabou pegando experiência internacional, nacional, modelos, as regras de pacotes, então tudo muito rápido. Nossa, que bacana. E aí dentro da franquia, inclusive, o payback, que geralmente era de 18 meses, a gente teve um payback em 3 meses. Né? Então, Nossa, em 3 meses. e viramos modelo, até hoje nós somos modelo de unidade nova para faturar. Muita gente liga para a gente, todas as unidades novas praticamente ligam para a gente para poder saber o que a gente fez. Né? Então, Hoje inverte, né? Quem quer abrir, procura você para saber Exatamente. a fórmula de sucesso. Quantas unidades hoje? Hoje, da Clube Turismo, são 2 unidades nossas, 100%, né? Sim. E aí a gente tem outras unidades aí que a gente tem parceiros, né? Então, Poxa, que bacana. são parceiros aí que nos ajudam. Nossos amigos, nós abrimos para eles, você que está nos assistindo, você pode fazer perguntas para os nossos convidados ou futuros convidados e perguntas que você tenha da área empresarial. Você tem alguma dúvida? Pode fazer sua pergunta que no decorrer do nosso programa nós vamos estar respondendo para vocês, tá? Vocês podem entrar no tvdasartes.com/inteligência empresarial, lá tem um formulário que você pode estar entrando em contato para fazer sua pergunta. E nós temos uma pergunta que é direto para você, você não sabe, né? Mas aqui tem uma perguntinha que eu tenho curiosidade e o Josué fez. Então nós vamos ouvir a pergunta aí do Josué. Aqui, conta pra gente, qual foi o melhor lugar que você já visitou? Para mim, na realidade, é uma pergunta difícil de responder porque eu já viajei para 19 países e conheço praticamente todos os pontos turísticos aqui no Brasil. Então, eu vou falar algo muito pessoal para mim, né? Então, dentro do meu estilo de viagem, o que eu achei mais interessante foi a cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, né? Por conta da variedade ambiental que tem na cidade, da forma como o turismo é conduzido lá. Então, assim, lá é tudo muito certinho, quantidade de pessoas, o meio ambiente é uma coisa sensacional. Eu nunca vi tanta variação de peixe no mergulho, né? Então, a forma que a cidade conduz o turismo, para mim, me encantou. E aí acabou tornando a cidade mais interessante que eu já visitei, mas isso, como eu falei, numa opinião pessoal. Eu gosto de aventura, eu gosto de meio ambiente, então a cidade me encantou por conta disso. Você tem perfis diferentes de passeio. Quando a gente vende Bonito, a gente vende os perfis de passeios e não o passeio em si. Então isso foi algo que me chamou muita atenção aí nessa cidade. Nossa, que legal. Rick, a área de turismo, né? Você já falou, já conhece aí 19 países, muitos pontos bacanas. E assim, como que acontece? As pessoas ligam para você e aí elas pedem uma consultoria, existe isso? Ah, eu quero saber o que tem legal. Bonito. Bonito, o nome já diz, né? Deve ser bonito lá, né? Mas o que tem bonito? As pessoas, elas fazem essa pesquisa, elas já sabem, não, eu quero ir para tal local, já tem mais ou menos o script. Geralmente a pessoa ela não sabe para onde ela quer ir, ela quer viajar, né? Então a gente bate um papo com a pessoa para identificar o perfil. Existem pessoas que gostam de uma viagem mais glamurosa, só que ele não pode ir para a Europa. Então a gente tem Gramado, a gente tem Santiago, a gente tem Buenos Aires, né? Tem outras pessoas que elas são apaixonadas por praia. Então a pessoa chega às vezes para a gente e fala assim, eu queria viajar. Mas você gostaria de que tipo de viagem? Ah, pode ser para qualquer lugar. Quais foram as últimas viagens que você fez? Ah, eu fui para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para Maceió. O cara é praiano,
né? Então você pega Então, o histórico eu pego o dele. histórico da pessoa e aí a gente identifica qual é o melhor tipo de viagem que se encaixa. Então a gente já criou um padrão dentro da agência, né, com todos os funcionários, onde já existe um script onde eles vão abordar esse cliente para poder identificar o perfil de viagem dele. Nossa, E aí a gente já tem os hotéis que a gente prefere, né, hotéis que a gente conhece, então 100% das vendas que a gente faz são de lugares que a gente já conhece e de hotéis que a gente já foi pessoalmente, né? E existem algumas pessoas que aí acaba não cobrindo tudo isso aí, que sempre tem um cara querendo ir para Dinamarca, né? Então, então, assim, nesses casos aí a gente pega o know-how da franquia para poder identificar alguém que já teve essa experiência para a gente poder dar uma consultoria mais assertiva. Bacana. Rick, no nosso programa Inteligência Empresarial, são pessoas que têm inteligência empresarial, têm as múltiplas inteligências, e o nosso programa procura identificar isso. Pessoas que têm essa outra inteligência, não sei se você sabia, mas você tem inteligência empresarial, por isso que você foi convidado. E na Lamax RH nós temos a nossa ferramenta, o FAP, que é uma ferramenta que avalia o perfil. Você preencheu essa análise e ela fala sobre os fatores comportamentais. Nós buscamos conhecer o comportamento humano para quê? Até para nós podermos auxiliar pessoas. Nós temos muitos amigos que nos assistem, alguns deles podem ter interesse de querer conhecer e saber, porque existem algumas características que podem ser reproduzidas. As dicas que você falou aí são muito importantes. Posso falar de você agora? Manda bala. O seu perfil, um dos pontos principais que ele apresenta é a sua assertividade. Precisa ter muita assertividade para fazer o que você fez, né? Você estava numa situação até que estável, a gente costuma falar, numa zona até de conforto, que você abriu mão. As pessoas que têm a assertividade, a dominância, nossa ferramenta é baseada na metodologia DISC. Ela é baseada na teoria dos 4 fatores, e o mais forte em você é essa pronta resposta. Você tem uma disposição para agir mais rápido. Algumas pessoas são mais intuitivas, outras mais analíticas. Tem pessoas que buscam muita informação para tomar uma decisão. O Rick Anderson não, ele toma uma decisão rápida. Você é o tipo da pessoa que faz e depois você avalia, lógico, os riscos, mas você procura agir mais rápido antes que a oportunidade passe. É assim mesmo? Isso é verdade. Então você está numa área boa, né? Tenta chegar antes, porque senão alguém pega a ideia e acabou. Você não gosta de comer frio, né? É isso aí. Você come quente. Rick, eu vou deixar com você. Você vai ganhar 2 presentes, tá? Esse aqui é o seu perfil, para você depois ler com calma. Aqueles que tiverem interesse em conhecer, dentro lá do nosso espaço, que nós passamos o endereço, vai aparecer aí no GC, você pode conhecer um pouquinho mais, mandando informações para nós. E, Rick, nós certificamos os nossos amigos. Legal. As pessoas que vêm aqui, nós entendemos que elas têm o quê? Essa inteligência empresarial. Então você vai receber o nosso certificado, tá? Certificado aqui do nosso programa. Muito bom. Para você, que você tem essa Legal. inteligência. E eu quero que você fale um pouquinho. Faça o seu jabá, o momento do seu jabá aí. Como nós podemos entrar em contato? Alguém está aqui assistindo. São muitos sonhos, né? E eu vou fazer uma pergunta agora fora do nosso script. Qual é o local mais procurado? O local mais procurado hoje é que sempre vai pelo perfil. Então a gente tem uma procura muito grande por Disney. Disney. Esse é um As dos pessoas nossos ainda querem carros-chefe. muito ir para Disney? Muito, muito. São sonhos. Né? Alguém quer ir para Disney aí? Você que está assistindo, você quer ir para Disney? Levanta a mão aí quem quer ir para Disney. Então a Disney é... Eu imagino que tem muita gente Tem levantando a mão. muita gente, tem muita gente. A Disney é um dos nossos carros-chefe. E como a gente trabalha muito com casais, então o nosso segundo carro-chefe é o Caribe. Né? Caribe. Então Caribe, e aí a gente coloca muita coisa, Punta Cana, Cancún, San Andrés, mas os destinos do Caribe. Né? Os destinos do Então, Caribe. tem muita procura. Muita Quem está em casa e quer ir para Disney, o que essa pessoa faz? Ela primeiro tem que ver a questão da documentação, que é importante, porque precisa passaporte, visto. A gente dá assessoria para o visto, para poder ajudar a pessoa a conseguir conquistar isso aí. Não adianta nada ela comprar a viagem sem essa documentação, que é essencial. E aí o segundo passo é procurar a gente, né? E aí, Isso é essencial. chegando lá, a gente já vai identificar perfil, porque Orlando é um tipo de destino que, se você ficar 27 dias, você tem todos os dias coisas para fazer. A gente tem que identificar o perfil para ver os melhores parques
e o tipo de coisa que aquele cliente ali ele necessita para poder voltar de lá feliz. Feliz. E como entra em contato? Entrando em contato, a gente está ali em Taboão da Serra, na Praça Nicola Vivilecchio, né? Bem na praça mesmo, em frente à praça, onde vai ter muita decoração de Natal agora aí. Sim. E telefone 4385-5001, que é o nosso telefone da unidade, mais o WhatsApp aí, que depois dá para colocar, que é o 94120-7349, e aí a gente vai prestar essa consultoria, esse atendimento aí para poder fazer a melhor viagem da sua vida. Oh! Para você que nos assiste, queridos, agradeço aí por ter ficado conosco. Então, cada semana estamos trazendo um convidado especial. Hoje eu fiz questão de trazer o Rick um segmento diferente, muito bacana. Essa história também eu conheci um pouquinho, hoje enriqueceu um pouco mais, de ter que abrir mão de algumas coisas, realizar o sonho. Se arrepende em algum momento dessas mudanças? De forma alguma. Muito pelo contrário. Faria tudo de novo, com certeza. Com certeza. Qualidade de vida? Qualidade de vida, a gente trabalha sempre muito, né? O empreendedor ele acaba trabalhando sempre suas 14 horas, 16 horas por dia. Mas é diferente porque vale a pena. A gente vê o resultado disso aí. Oh. Então, a gente não descansa, mas a gente trabalha feliz. Feliz. Um brinde, então, pelo sucesso aí. Isso aí. Do Clube Turismo e do Rick sempre, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, querido. Para você que nos assiste, um abraço para você. Não esqueça, a vida é ao vivo. Pega o teu sonho, tira da gaveta, vai realizá-lo. Se você tem dúvidas, se você precisa de ajuda, peça ajuda, mas não fique parado. Para realizar os sonhos, temos que abrir mão. Hoje você conheceu um pouco da história do Rick, que teve que abrir mão de algumas coisas, que buscou estratégias para fazer as coisas acontecerem. Então tenha certeza disso. Se você tem um sonho, se você acredita nisso, você pode acreditar. O teu sucesso vai ser do tamanho da sua coragem. Então tenha coragem, meu querido. E eu vejo você semana que vem. Isso aí.